Deus seja glorificado. A Ele a honra, a glória e o louvor. Quero estar cumprimentando a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus venha guiar, que Deus venha fortalecer cada um. Porque é só Ele que pode nos ajudar, só Ele que pode nos abençoar. O Criador dos céus e da terra, é só Ele que pode nos ajudar, é só Ele, nosso Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quero estar agradecendo a cada inscrito do canal. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o familiar de cada um, todos os familiares. Que Deus venha curar, que Deus venha libertar, que Deus venha fazer a obra dele na vida de cada um, que Deus venha usar cada um conforme a vontade de Deus. Eu quero estar agradecendo a cada inscrito do canal, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E aquele que não é inscrito no canal, eu peço, se puder se inscrever no canal para estar ajudando, fortalecendo, nos incentivando, eu vou ficar muito grato. Então, quem puder se inscrever, se inscreve para estar dando uma força. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Obrigado por cada um que vai estar assistindo esse vídeo. Que Deus venha falar aos corações, que Deus venha curar, que Deus venha libertar, porque Ele é fiel. Deus existe, Deus está nos observando, Deus ele está atento a tudo que está acontecendo na terra. Então Deus ele não perdeu o controle, Deus ele está no controle de tudo, Deus ele está no controle de tudo. Basta nós estarmos na presença dele, basta nós buscar ele, buscar enquanto é tempo. Ele está com as mãos estendidas para ajudar. Então Deus ele quer que nós venha aclamar ele, a buscar ele, a andar nos caminhos dele. Isso que Deus ele quer para poder mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. E a palavra que eu quero estar compartilhando com vocês se encontra em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32 e 33, que vai dizer assim a palavra de Deus: tenha o cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolongue os seus dias na terra que irão possuir. Então esse texto ao qual nós lemos vai falar de Moisés, que Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés ele é o libertador ali naquele tempo, onde Moisés vai guiar o povo de Deus para a terra prometida. Então Deus escolhe Moisés, Deus levanta Moisés para tirar o povo da escravidão e para guiar numa terra onde emana leite e mel, uma terra de prosperidade, uma terra onde eles não seriam mais escravos, onde Deus ia prosperar a vida deles tremendamente. Mas para isso, eles deveriam andar nos caminhos do Senhor. Para isso, eles deveriam fazer a vontade de Deus. Então, Deus ele levanta Moisés para tirar o povo do Egito.
Deus começa a guiar aquele povo no deserto. E na caminhada, muitos começam a murmurar, muitos começam a reclamar, muitos começam a duvidar das promessas de Deus. E eles viram vários milagres, milagres extraordinários que Deus fez. Quando o povo estava lá no Egito, as 10 pragas, o povo viu. Então, esse povo, ele viveu experiências sobrenaturais com Deus. Eles viveram coisas tremendas. Mas mesmo assim, o povo começava a duvidar. E no caminho que o povo estava no deserto para ir para a terra prometida, Deus ele guardava o povo de dia, Deus guardava o povo à noite, uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite, para esquentar o povo, para proteger o povo, para guiar o povo. E mesmo assim, o povo ele não estava contente. E mesmo assim o povo murmurava, o povo reclamava. E Deus fez grandes coisas no deserto, mandando codorniz, mandando pão, mandando maná do céu, tirando água da rocha para o povo, transformando água amarga em água potável. Então Deus ali demonstrando o amor, demonstrando que Ele estava no meio do povo, que Ele estava cuidando do povo. E Deus ele vai dar essa palavra para Moisés, que vai dizer: tenha cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ande em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolongue os seus dias na terra, que irão possuir. Então, olha só a promessa de Deus para a vida desse povo, que estava sendo tirado da escravidão e indo para uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, onde Deus ia abençoar, um lugar onde eles iam trabalhar para eles mesmos sobreviver, para eles mesmos. Eles não iam trabalhar como escravo. Então, de tanto o povo murmurar, teve muitos que não entraram na terra prometida. Muitos que murmuraram não entraram na terra prometida. E hoje não é diferente em nossos dias. Nós vemos Deus ali escolheu aquele povo para servir Ele, para Deus ser o Deus daquele povo. E nosso dia não é diferente, nosso tempo não é diferente. E Deus ele envia Jesus para ser o nosso caminho. Deus envia Jesus para ser o nosso libertador, assim como Moisés foi o libertador desse povo que estava escravo no Egito. Deus enviou Jesus para ser o nosso libertador, porque nós estávamos escravos neste mundo, com várias coisas que desagradam a Deus. E Deus ele quer libertar, Deus ele quer salvar, Deus ele quer guiar. E por isso que ele enviou Jesus. Porque se não for Jesus, nós não temos como ser salvos. Sem Jesus não tem como nós conseguir a salvação, porque ali no Velho Testamento,
no livro de Deuteronômio, quando Deus ele liberta o povo para levar eles para a terra de Canaã. Hoje Deus enviou Jesus para nos libertar, para nos salvar, para morar na Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, onde o próprio Deus ele vai estar no meio do seu povo, vai estar ali, onde o povo dele vai estar adorando a Deus. Então Deus ele é fiel, Deus ele é tremendo. E em João capítulo 14, versículo 6 vai dizer assim, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Deus ele quer se revelar para nós a cada dia. E Deus ele quer se revelar para aqueles que não o conhecem. No versículo 7 vai dizer: se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Olha só como Deus ele é tremendo. Deus ele está ali, disposto a nos ajudar, disposto a fazer a obra em nossas vidas, mas nós precisamos aceitar esse caminho perfeito. Porque Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E em Deuteronômio, Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo, para ser o guia do povo, para ir para a terra prometida. E hoje é Jesus. Jesus é o nosso libertador. Jesus ele é o nosso guia. Jesus é a nossa fortaleza. Jesus é o caminho perfeito. Em Salmos 1, verso 6 vai dizer assim: pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então tem dois caminhos: Jesus e sem Jesus. Sem Jesus é do maligno. E com Jesus é vida eterna. Então Jesus ele veio para nos libertar, para nos salvar, para morar com Ele. Nós sabemos que hoje em dia não é fácil seguir esse caminho, não é fácil, tem lutas, tem provas, nós não somos perfeitos, mas a cada dia que nós caminhamos com Cristo, Ele vai nos transformando, que nem lá em João capítulo 15, que vai falar sobre a videira. Então, quando nós caminhamos com Cristo, quando nós estamos ligados na videira verdadeira, Ele vai estar nos purificando. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele limpa para que produzam mais fruto ainda. Daí no versículo 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Então, olha só. Nós temos que estar em Jesus, andando nos caminhos. Pode ver que Jesus ele escolhe os discípulos. Os discípulos começam a caminhar com Jesus. Os discípulos começam a caminhar com Jesus. E a partir do momento que os discípulos começam a caminhar com Jesus, Jesus ele vai ensinando eles, e a própria palavra vai estar limpando eles. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Então olha só a importância da palavra de Deus, a importância de nós estarmos examinando as Escrituras, aprendendo com Ele, aprendendo com Jesus, porque você vai estar aprendendo com Jesus ali através da palavra. E se esforçar para colocar em prática. Não é fácil. O Salmo 119, verso 105 vai dizer assim: a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho.
Então, não é que o cristão ele não tem falha, não é que o cristão ele não peca, não erra. Ele erra, ele peca sim. Mas a diferença é que quando ele erra, quando ele peca, ele se humilha a Deus, pede perdão e volta a praticar o que Deus quer que ele pratique. É se esforçar. Então a palavra de Deus, ela diz que nós temos que se esforçar em agradar a Deus. Vamos conseguir 100%? Não vamos, porque nós somos a carne, e essa carne, ela luta contra o nosso espírito, os desejos da carne, infelizmente, luta com o espírito. Aí muitas das vezes, por causa disso, que muitas pessoas não conseguem fazer a vontade de Deus. Mas nós temos que perseverar, não desanimar, seguir em frente, porque Deus, ele nos garante a vitória. Quando Deus ele vê disposição em nosso coração para fazer a vontade dele, ele nos ajuda. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então Deus é fiel, então a palavra de Deus ela nos dá direção. A palavra de Deus ela nos mostra o caminho. E não é fácil, mas Deus nos ajuda. A palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós permanecer em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos ajuda, Ele nos dá força, é Ele. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, vai dizer assim, ó, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que encontram. Então, olha só, a própria palavra de Deus vai dizer que a porta é estreita, vai ser difícil, vai ter dificuldade, mas nós temos que perseverar. Pode ver que quando Deus ele tira Josué ali, ó, quando Moisés morre, aí Deus ele levanta Josué para passar o povo para a terra prometida. Então Deus levanta Josué para levar o povo, né, depois da morte de Moisés, Deus levanta Josué para levar o povo. E Deus ele fala, né, ser forte e corajoso. Deus ele fala que ele vai estar com Josué, né? Lá, quer ver, ó? No versículo 7 do capítulo 1 de Josué. Vai dizer assim, ó, não somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de falar, para fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então olha só que Deus ele vai falar para Josué. Ó, seja forte, eu somente seja forte e muito corajoso. Então Deus ali dando uma palavra de ânimo para Josué. Então esse é o nosso Deus, porque a palavra de Deus ela nos dá força. A palavra de Deus nos ajuda. E Deus vai falar para ele, ele vai passar no Jordão. Então olha, Deus ele dá vitória. Então teve as dificuldades, teve as lutas. Quando eles foram lá para a terra de Jericó, quando eles entraram na cidade de Jericó, eles tiveram que rodear as muralhas 7 vezes. Então não vai ser fácil. Ó, entre pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva
a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então nós temos que se esforçar. Então se nós for olhar o contexto dessa história de Josué, daquela geração que foi tirada do Egito, só Josué e Caleb entrou. Então imagine só Josué e Caleb que entraram na terra prometida. Aí mais as descendências daquele abaixo de 20 anos ali que também entrou. Mas as pessoas que saíram do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por quê? Porque não é fácil. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que encontram. Então, nós temos que querer. Quando nós colocamos o objetivo, quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, saber que tudo isso aqui vai acabar, esse mundo aqui vai acabar, esse sistema deste mundo vai acabar. O sofrimento, não vai ter assalto, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter guerra, não vai ter nada disso. Vai ser só alegria, vai ser paz, e nós vamos estar morando junto com o nosso Deus, junto com o Criador dos céus e da terra, junto com o nosso Mestre, junto com o nosso Rei Jesus. Isso é maravilhoso. Então é essa esperança que nós temos que ter, é isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que buscar. 2 Samuel capítulo 22, versículo 31 e 33 vai dizer assim, este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, ele é o escudo para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? Deus que me reveste de força e torna perfeita o meu caminho. Então olha só a importância de quando nós estamos nesse caminho perfeito. Porque Jesus é o caminho perfeito. Jesus é o caminho perfeito. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Esse é o nosso Deus. Por causa disso que nós temos que conhecer Ele. Ele está ali, Ele quer ser conhecido, Ele quer ser conhecido. Basta nós querer conhecer Ele. Salmos 37, versos 5 e 6 vai dizer assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará clara como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa história, Ele está ali disposto a nos ajudar. Ele nos ama, Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós. Mas só que esse Jesus, Ele não está morto, Ele está vivo. Glória a Deus. Então que nós vamos se apegar nesse Deus. Está dizendo que entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará clara como a alvorada que você é justo. E como o sol do meio-dia, que você é inocente. Então que nós vamos se apegar nesse Deus, que nós vamos andar nesse caminho. O Salmos 25, verso 8 ao 10 vai dizer, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça, Ele ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade
para com os que cumprem os seus preceitos da sua aliança. Então Deus, ele mostra os seus caminhos. E Jesus, ele não veio para condenar, Jesus, ele veio para salvar. Olha aqui, ó. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Então esse Deus é tremendo. Se nós olhar Jesus, quando ele encontra a mulher do fluxo de sangue lá, ele não condena a mulher, mas ele fala, se aquela mulher beber da água que ele tem, vai fluir rios de águas. Vê lá em João 4, a mulher samaritana. Então, esse é o nosso Jesus. Jesus. Vai ver? Nisso, lá no verso 7, versículo 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhece o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, olha só, esse Jesus, né, que ele nos ama e ele quer a cada dia nos purificar, mostrar o caminho. É isso que Jesus ele quer fazer, mostrar o caminho da salvação aqui, ó. Mostra o caminho aos pecadores. E ele quer mostrar o caminho, fazer com que nós venha andar no caminho certo. Provérbios 14, versículo 12 vai dizer assim, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então olha só, porque nós precisamos andar nesse caminho. Porque no Salmo 19, que vai dizer aqui, ó, no Salmo 19, 105 vai dizer assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela nos mostra o caminho, ela faz com que nós não venha andar nos caminhos escuros, nos caminhos que desagrada a Deus. Porque Ele é fiel e justo e quer mudar a nossa vida, a nossa história. Em Provérbios capítulo 2, vai dizer assim, ó, capítulo 2, versículo 12 ao 15, a sabedoria o livrará do caminho dos maus,
dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas, têm prazer em fazer o mal, executam com maldade dos perversos. Andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Então olha só como é sem Jesus. Sem Jesus é isso aqui. Sem Jesus é isso daqui, ó. Então por isso nós temos que aceitar a Jesus, andar nos caminhos dele, que é o melhor caminho. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida. Que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado, porque é só Ele que pode nos ajudar, é só Ele que pode nos fortalecer. Amém? Então eu quero estar fazendo uma breve oração. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, Pai. Glorifica o teu nome. Venha guiar nos teus caminhos, ó Pai, em nome de Jesus, para a tua glória.